Dito isso, essa mensagem que eu quero compartilhar com você, ela faz parte da série de mensagens que foram expostas aqui na igreja, está no canal da igreja também, uma playlist da primeira carta de Paulo aos Coríntios, pregada versículo por versículo, tá? E hoje eu quero compartilhar com você mais uma vez o capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Está dito assim: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Ponto. Todos sabem que nós estamos falando aqui da libertação dos escravos hebreus do Egito. Moisés conduziu essa multidão de homens e mulheres e crianças após as 10 pragas que caíram sobre o Egito, e Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram e caminharam no deserto por 40 anos. É disso que Paulo está falando aqui, e nós estamos lendo isso no livro do Êxodo, não é verdade? Hoje eu escrevi sobre a última praga, a introdução da última praga, que está no capítulo 11 do Êxodo. E no capítulo 12, amanhã, então, acontecerá a instituição da Páscoa. Você vai ler, você vai entender amanhã, vai ler o devocional. Então, nós estamos vivendo isso na nossa leitura. Quem está fazendo ali a devocional, a leitura do capítulo e lendo a devocional que está sendo escrita? Eu fiz uma enquete aqui no grupo da igreja, e eu vi que tem quase 70 pessoas que estão lendo o capítulo e as devocionais. 68 pessoas. É bastante, mas é pouco se comparado ao número de pessoas que estão no grupo da igreja. São 300 pessoas no grupo do WhatsApp da igreja. 20 pessoas estão lendo só o devocional, 10 estão lendo apenas o capítulo da Bíblia, e 4 pessoas responderam ainda que não adquiriram esse hábito. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de começar a nossa manhã com uma oração, com a leitura da Bíblia, com a meditação no texto que estamos lendo. Isso consagra o nosso dia ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, continuando, amém, irmãos? Amém. Então, continuando a leitura, versículo 2. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Ou seja, essa expressão significa que todos passaram, todos viveram, todos foram imersos nessa experiência que eles viveram. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Está falando do maná, que caía toda manhã, com exceção do sábado, para que o povo pudesse se alimentar na caminhada de 40 anos no deserto. Todos beberam da mesma água espiritual, a água que saiu da rocha, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo estava no deserto caminhando com esse povo. Aquela rocha simbolizava o Messias, simbolizava Cristo. E quando nós vemos Cristo na cruz, sendo ferido, sendo crucificado, sendo coroado com espinhos, como essa coroa aqui simboliza, nós nos lembramos que quando ele foi furado do lado, para ver se ele realmente já havia morrido, saiu sangue e água, sangue e água, apontando lá para aquela rocha, lá no deserto, onde, quando foi ferida por Moisés, saiu daquela rocha água para matar a sede do povo. Verso 5, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles, mesmo que essas pessoas viveram e experimentaram tudo que elas viveram e experimentaram, Deus não se agradou dessas pessoas. E por que Deus não se agradou da maior parte dessas pessoas? Seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Aquela geração que saiu do Egito, preste bem atenção nisso, aquela geração que saiu do Egito, todos ficaram prostrados, mortos no deserto. Quem entrou na terra prometida foram os filhos dessa geração. Tais coisas aconteceram como advertência para nós. Diga assim, para mim. Diga, para mim. Com o propósito do quê? A fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra.
Quando foi que isso aconteceu? E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles, não murmurem como alguns deles murmuraram, se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem de exemplo. Diga exemplo. Diga exemplo para mim. Foram escritas como advertências para nós. Diga advertência para mim. Que vivemos no fim dos tempos. Para nós que vivemos no fim dos tempos. Eu poderia parar e pregar só aqui, porque você está acompanhando com certeza o que está acontecendo no mundo. Transmitido para todo o mundo, nós vimos o Zelensky discutindo com o homem mais poderoso da Terra, o Donald Trump. Nós estamos à beira de vivermos a Terceira Guerra Mundial. Basta um ponto, uma vírgula. Nós estamos vendo o líder do cristianismo, do católico, à beira da morte, e o surgimento de mais um papa. E tem muitos boatos por aí, em relação ao último papa. Vocês estão acompanhando isso? Faz sentido dizer que nós estamos vivendo no fim dos tempos? Tecnologia, chip, controle, inteligência artificial. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele nos permitirá. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Muito bem. Lido o texto, eu quero falar com você sobre o tema. Aconteceu muito tempo atrás, mas aconteceu. Aconteceu há muito tempo atrás, isso que nós lemos aqui, mas aconteceu. E serve para nós de advertência, serve para nós de alerta. Existem dois tipos de advertência: advertência verbal e advertência escrita. Quem já levou uma advertência na escola? Os alunos rebeldes, né? Uma advertência oral, verbal. E na sequência, quando a gente não toma jeito, né? Vem a advertência escrita. Aí vai para o papai, para a mamãe. No trabalho, quem já tomou uma advertência? Hã? É os mesmos que tomavam na escola, né? Quem já tomou aí a advertência do exército, quem já foi soldado, já tomou a advertência do exército. Mas, gente do céu, como é que pode vocês, né? Sinceridade é tudo, glória a Deus. Mais uma vez, nós estamos falando sobre advertência. A Bíblia vem nos advertir, essa história, essa passagem vem nos advertir, de maneira verbal, de maneira escrita. Muitos de nós já experimentamos advertência no trabalho, na escola, na vida militar, em casa. Quem já tomou advertência da esposa? Se você não mudar, aí entra a maioria, né? Vamos lá, homens, se manifestem. As mulheres já tomaram advertência do marido. Os filhos já tomaram advertência dos pais. A advertência serve para quê? Para chamar a nossa atenção, para a seriedade e brevidade de uma decisão que pode nos trazer angústia, dor, sofrimento, transtorno. Paulo adverte a igreja no capítulo 9, volte no capítulo 9, nos versículos 24 e 25, dizendo que até ele se negligenciasse a vida de fé em Jesus, poderia ser reprovado. O apóstolo Paulo está advertindo ele mesmo. Ele disse assim, versículo 24:
Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, que acaba, que termina. Nós, os cristãos, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Nos disciplinamos, corremos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, ele está dizendo, nem luto como quem dá golpes no ar. E o 27 ele diz assim: disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É tipo na academia, quando você tem um treinador que não tem o shape, que moral que ele tem para poder te passar o treino, né? Seu treinador está acima do peso, ele não tem moral, condições de passar para você pelo menos uma motivação. Pô, olha só o meu treinador, eu quero ser como ele. Eu já vi treinadores assim, quem já viu? O cara lá gordinho acima do peso e dizendo para você que você deve erguer peso, né? Deve chapar a barriga, e não funciona, né? Paulo está dizendo a mesma coisa. Como pregador do evangelho, ele se compara a um atleta, e ele precisa disciplinar o seu corpo. Ele está falando de disciplinar a sua vida espiritual, sua vida emocional, a sua caminhada. Ele está dizendo que ele não deve se apartar de viver aquilo que ele está pregando, porque ele pode estar pregando e ganhando muitos, e no final ele mesmo ser reprovado. Olha só que interessante, a pergunta que vem aqui é possível perder a salvação? Essa é a pergunta que vem, é possível perder a salvação? A salvação é pela fé, amém? E se a salvação é pela fé, a única forma, se há uma maneira de se perder a salvação, a única forma é, se perder a fé. É o que a Bíblia vai chamar de apostasia. A pessoa verdadeiramente salva, entenda isso. A pessoa verdadeiramente salva, ela vai olhar para essas advertências e ela vai aplicar isso na sua vida. Ela vai perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que nós devemos perseverar até o fim. E a pessoa que verdadeiramente experimentou uma transformação espiritual, ela irá perseverar até o fim. Com as forças dela? Não. Com a força que o Espírito Santo nos dá. Porque é Ele quem nos faz perseverar. Algumas pessoas dizem assim, mas se não se perde a salvação, por que tanta advertência? Justamente para nos fazer perseverar. A Bíblia está cheia de advertências, nos dizendo, nos ensinando que aquele que perseverar até o fim, aquele que chegar até o fim, receberá a coroa da vida. Então a Bíblia nos ensina a perseverar. E é o próprio Senhor, através das advertências que nós lemos, e através do agir dele em nós, que nos faz perseverar. Nós não perseveramos porque somos fortes, nós não perseveramos porque somos bons, nós não perseveramos porque comparado com o irmão que julgamos ser mais fraco na fé, nós somos mais fortes. Não, nós perseveramos pela força que o Senhor nos dá, amém? Mas tem que perseverar, e o eleito, ele vai perseverar. As ovelhas do Senhor Jesus, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles vão perseverar até o fim. Existe um grupo de pessoas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, está recheado na Bíblia, de versículos que falam sobre a predestinação. Nós não sabemos quem são os eleitos, os predestinados, mas esses perseverarão até o fim. Amém, meus irmãos? E as pessoas que ficam pelo caminho? Essas pessoas que ficam pelo caminho, nós vamos aprender aqui, muitas pessoas ficaram pelo caminho, são pessoas que não tiveram uma fé verdadeira, e não perseveraram, e ficaram pelo caminho, e pessoas que ficarão pelo caminho, infelizmente. Que você não seja um deles, que você persevere até o fim. Amém, queridos? Muito bem. Então, nós vamos encarar esses 11 versículos como uma advertência para nós hoje, para não perdermos a fé.
para não nos afastarmos da fé. Versículo 1 ao versículo 5, nós temos o primeiro ponto do sermão. Esse é o tema, aconteceu há muito tempo, mas aconteceu. Você tem aqui a passagem que é citada, o bezerro de ouro, que aconteceu lá em Êxodo 33. Moisés estava no monte, ficou 40 dias ali com o Senhor, e quando ele voltou, Arão tinha feito um bezerro de ouro para o povo adorar, porque o povo queria um Deus. E o bezerro, ele é um Deus, é a imagem de um Deus no Egito, o Deus Apis. E eles estavam acostumados com a idolatria do Egito, então pediram um Deus. Precisavam de uma imagem. E Arão, também acostumado com a idolatria, se prostrou, se entregou à pressão daquelas pessoas e fez um bezerro de ouro. Lembre-se que os hebreus, eles receberam dos egípcios objetos de ouro e prata. Então, Arão fez o bezerro de ouro. Lá no livro de Números, lá na sequência, já na segunda geração, eles fizeram um culto para Baal. E eles se prostituíram com mulheres midianitas. Então Deus mais uma vez derramou a sua ira sobre aquelas pessoas, e 23 mil pessoas morreram, ou 22 mil pessoas morreram. E na sequência Paulo vai falar sobre a murmuração do povo, em que Deus enviou serpentes para morder os murmuradores. E você vai entender aqui quando eu explicar sobre o assunto. Então o primeiro ponto vai aparecer para você. Eles viram, mas não creram. Essas pessoas que nós citamos aqui, os israelitas, primeira geração, que entraram no deserto, atravessaram o Mar Vermelho, eles viram Deus fazer todas essas coisas, mas eles não creram, a fé deles não era verdadeira. Paulo relembra o passado para advertir a igreja em Corinto. Ele pega o passado e ele traz essa advertência para a igreja em Corinto, e essa advertência vem para nós no dia de hoje, versículo de número 1, irmãos, não quero que vocês se esqueçam, não se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás. Aconteceu, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Paulo está chamando a atenção dessas pessoas, o povo que 2000 anos antes saiu do Egito, passando pelo mar, e protegidos pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, se alimentaram do maná, beberam da água da rocha, estavam, na verdade, experimentando o próprio Messias, como está escrito do versículo 2 ao versículo 4. Todas essas manifestações, tudo o que eles viveram e viram, na verdade, mesmo sem saber, eles estavam experimentando as dádivas de Jesus antes da encarnação, as dádivas e o poder e a glória do próprio Filho de Deus. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés, viveram aquela experiência, foram imersos naquela experiência, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Esse povo, eles viram o mar se abrindo. Antes, eles viram 10 pragas. Eles viram Deus expressando o seu poder. Vocês viram na devocional de ontem qual era o propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó, e viram hoje também que endurecer o coração significa que Deus entregou ele ao seu próprio coração que já estava endurecido. E Deus usa o endurecimento do coração de Faraó para mostrar para o Egito que só existe um Deus verdadeiro, Adonai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? E cada uma das pragas humilhava um deus do Egito, porque havia um panteão de deuses. Então o Deus de Israel está humilhando os falsos deuses. A escuridão, por exemplo, eles acreditavam que o sol era o deus Amon-Ra, o deus Ra. E quando a escuridão toma conta do Egito por 3 dias, o Deus de Israel está dizendo: o sol não é Deus. O sol é apenas um astro, e esse astro está sob o meu poder, então não haverá luz, haverá trevas. E as trevas eram tão densas, espessas, que eles chegavam a apalpar as trevas, a escuridão. Deus está humilhando os falsos deuses. Jesus está se revelando ali
através de tudo o que aconteceu. Jesus está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está aqui na igreja, está no seu coração através do Espírito Santo, se você já é uma pessoa que crê nele como seu único e suficiente Salvador. Havia uma lenda judaica de que essa rocha seguiu o povo por 40 anos no deserto. É o que está escrito no versículo 4. E é o que Paulo disse, que essa rocha seguiu o povo. Não imagine uma rocha andando, uma rocha rolando, mas se você ler no livro do Êxodo, Moisés, ele reclamou, ele foi até Deus, disse que o povo estava reclamando, pedindo água. Então Deus diz, vá até aquela rocha e fale com aquela rocha. Ele foi naquela rocha, falou com a rocha, e a rocha verteu água. Quase 40 anos depois, 38 anos depois, eles estão ali, prestes a entrar na terra prometida. Mais uma vez, aquela geração agora que nasceu no deserto, ou a geração que saiu do Egito com menos de 20 anos, começam a murmurar. E Moisés então fala com Deus, e Deus diz, fala com a rocha de novo. Aí ele vai naquela rocha, e ao invés de falar, ele bate na rocha. Quando ele bate na rocha, a rocha verte água. Mas aí Deus diz para ele, por que você bateu na rocha? Por que você feriu a rocha? A ordem era para você falar com a rocha. E por causa daquilo, Moisés não entrou na terra prometida. O próprio Moisés, Deus disse, você não vai entrar. Está vendo a terra? Estou vendo, mas você não vai entrar. Você vai morrer. Então ele subiu no monte. E com 120 anos, então, ele foi recolhido pelo Senhor. Aquela rocha aponta para Cristo. Porque Cristo, ele já foi ferido. A rocha já foi ferida. Nós não precisamos mais ferir a rocha. Nós devemos falar com a rocha. Mas Moisés feriu a rocha. Nós ferimos Jesus quando nós retrocedemos na fé. Nós ferimos Jesus quando nós abandonamos a igreja. Nós ferimos Jesus quando nós abandonamos a comunhão dos santos, que é esse momento de culto, de celebração. Quando nós abandonamos o nosso pequeno grupo, nosso PGM, o nosso grupo de comunhão. Quando nós abandonamos a Bíblia, deixamos de orar, quando nós somos apenas assistidores de culto, nós estamos ferindo a rocha. Isso vai trazer consequências, porque automaticamente vamos nos afastando, vamos deixando o alimento espiritual de lado. Então vem a advertência para nós. E de fato, Paulo disse que essa rocha acompanhava, seguia de maneira espiritual o povo no deserto. Mesmo experimentando como que por figura o próprio Messias, eles experimentaram como que por figura o próprio Messias. Deus não se agradou deles. No versículo 5 está dito assim, olhe para a sua Bíblia, versículo 5. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Deus não se agradou por quê? Porque eles não creram, porque não se converteram, porque não viveram de acordo com aquela fé. Hebreus, marque onde você está, em 1 Coríntios 10, para você voltar com facilidade, e vai lá para Hebreus, capítulo de número 3, versículo 14. Hebreus, capítulo 3, versículo 14, até o versículo 19, preste bem atenção nessa leitura, é muito importante que você entenda isso. Hebreus 3, do 14 ao 19. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Ou seja, tem que perseverar. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, está falando lá do deserto, tá? Não endureça o coração como eles fizeram na rebelião. Essa rebelião aconteceu lá no deserto. Aconteceu quando o povo caminhava no deserto. E ele continua. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Se rebelaram, viram as pragas, viram o mar se abrindo, viram o mar se fechando, exterminando os inimigos. E quem deixou Deus irado durante 40 anos,
Esse povo murmurava no deserto, murmurou durante 40 anos. A gente não murmura, né? Eu sei que a gente não murmura. A gente não reclama, eu sei que a gente não reclama. Não é verdade? Eu sei que a gente não reclama. Talvez eu, mas vocês não. Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto, e a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso. Não foi o povo que lhe desobedeceu. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Por que eles não entraram no descanso? Por causa da incredulidade. Capítulo 4 de Hebreus, só você passar uma folhinha ou olhar para a coluna do lado. Hebreus 4, do 1 ao 2. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, ou seja, no deserto, eles ouviram a boa notícia da graça de Deus, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Assim como aconteceu no deserto, o escritor aos Hebreus, que talvez tenha sido Paulo, não sabemos, está fazendo a mesma advertência. O Evangelho está sendo pregado, e nós precisamos receber com fé, confiar de todo o nosso coração, no amor de Jesus por nós e no sangue dele que foi vertido há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. É isso que vamos fazer ao comer do pão e beber do cálice, reafirmar a nossa fé, reafirmar a nossa confiança nele, amém, meus irmãos? E o versículo 11, ou melhor, o capítulo 11, que é o capítulo da fé de Hebreus, Hebreus 11, ele vai dizer assim, Hebreus está falando de uma coisa só, para perseverarmos na fé, para não abandonarmos a fé. Ele vai dizer que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Nós não vemos Jesus, nós não estivemos no deserto, nós não estivemos na crucificação, mas acontece algo sobrenatural no nosso coração. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, vem uma fé sobrenatural, transcendente, que nos faz nos prostrarmos diante da cruz e reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu creio que na cruz ele morreu pelos meus pecados, na cruz ele não me deu uma oportunidade de salvação, na cruz ele efetivamente me salvou. Eu creio nisso. E é assim que nós devemos viver, confiando no sacrifício de Jesus, entendendo que se você é um cristão verdadeiro, se você tem uma fé genuína, ele vai fazer você perseverar até o fim. Pastor, mas às vezes eu sinto vontade de desistir, isso é normal, mas você não irá desistir, porque ele faz você perseverar. Para onde nós iremos, disse Pedro, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu, no início da minha conversão, eu era jovem, tinha 21 anos de idade, eu tentei desistir várias vezes, tentei abandonar a fé várias vezes, e não consegui. Não sei se foi Spurgeon, eu compartilhei esses stories hoje, eu vou olhar aqui no meu Instagram, a frase diz assim: você saiu, você curtiu, você bebeu, você dançou, mas o vazio continuou dentro de você. O mundo está pulando o carnaval, Billy Graham disse isso. O mundo está pulando o carnaval, e o carnaval nunca foi tão satânico como nos dias de hoje. Sempre foi, mas eles estão cada vez mais corajosos. A adoração a Satanás é cada vez mais explícita no carnaval. As pessoas estão buscando preencher o vazio existencial, bebendo, fumando, dançando, se prostituindo, se drogando. Mas o vazio continua lá, o vazio na alma continua lá dentro, e somente através de ouvir o Evangelho e crer, como está escrito em Hebreus 11:6 agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 6, a experiência parece a mesma. Vamos lá para Hebreus 6, volte um pouquinho. Hebreus 6, parece-me estar falando
de pessoas que ouviram, de pessoas que aparentemente creram, de pessoas que experimentaram as benécias do Espírito Santo, as benécias do próprio Cristo, assim como aquela multidão de pessoas experimentaram a abertura do mar, o maná, a água que saía da rocha, a proteção da coluna de nuvem, a proteção da coluna de fogo, experimentaram o Messias no deserto. Muitas pessoas experimentam o Messias na igreja, ouvem a palavra, se alegram e dizem, realmente é isso que eu preciso, mas infelizmente não são todos que perseveram nessa fé, como está escrito em Hebreus 6:4, está dito assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes do mundo do porvir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. O que é que está acontecendo aqui, pastor Josias? Pessoas que experimentaram, mas que essa fé não era genuína, que essa fé não era verdadeira. Quantas pessoas, a Denise me disse ontem, de uma pessoa, como tantas outras pessoas que foram batizadas aqui nesse batistério, que confessaram Jesus como Salvador, e que agora batizaram seus filhos na igreja católica. Pessoas que foram batizadas aqui, nesse batistério, que confessaram Jesus, que se alegraram e que disseram, agora eu encontrei a verdadeira felicidade, Ele preencheu meu vazio existencial. Não foi verdade, não foi verdadeiro. Vira o mar, vira o maná, vira a água sair da rocha, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, mas retrocederam, não perseveraram. Pessoas que se dizem crentes, e eu já ouvi falar até de membros desta igreja, que frequentam terreiro de umbanda, espiritismo, eu já ouvi falar. Você acha que isso é coisa de crente? Você acha que essas pessoas verdadeiramente experimentaram uma conversão genuína? Flertando com Satanás, adorando a Deus de dia e a Baal de noite. Pessoas que foram recebidas como membros de uma igreja evangélica e continuam praticando feitiçaria, idolatria, macumbaria, que pulam carnaval. Vocês não são crentes, vocês ainda são filhos de Satanás, e precisam de uma verdadeira conversão. É para essas pessoas que eu estou dizendo isso, que precisam se converter, que irão para o inferno, se não se converterem de todo o coração. A advertência é para nós, a advertência é para você, é para mim, que estamos vivendo o fim dos tempos. Não é tempo de dizer, lindo, Jesus, Ele deixou você tocar, se Ele deixou você sentir, Ele vai te dar. Eu fico pensando, Davi olhando para Batseba, deixou você ver, deixou você sentir, deixou você tocar. Você já pensou se Deus der para nós tudo o que a gente deseja? Tudo que seu coração deseja? Tudo que você sente, tudo que você cobiça? Existem pregadores que estão pregando a mensagem de Satanás, e tem uma multidão de pessoas caminhando para o inferno, com um dito pastor conduzindo eles. Estamos vivendo o fim dos tempos, e essa advertência é para nós. Nem Moisés entrou na terra prometida, não quer dizer que ele perdeu a salvação, quer dizer que ele não entrou na Canaã física, lá na terra de Israel. Senhor, mas não, você não vai, você feriu a rocha quando eu mandei você falar com ela. Você acha que Ele vai poupar você, que está cocheando entre dois pensamentos, que serve a Jesus de dia e a Baal de noite, que se prostitui, que adultera, que traz sua mulher, que traz seu marido, que faz sexo antes do casamento, que vive na fornicação, na prostituição? Ai, pastor, mas que mensagem retrógrada. Essa é a mensagem do Evangelho. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Saber
concordar e se submeter. Isso é fé. Quando você sabe, quando você concorda e quando você se submete. Sabe o que eu acho interessante? Hoje é um domingo de manhã. Algumas pessoas já me disseram assim: pastor, a sua mensagem é muito dura. Mas ela não é minha, eu sou apenas o cozinheiro. Ela é tão dura que as pessoas dizem assim, algumas pessoas já me disseram: pastor, vai afugentar as pessoas. Já contou quantas pessoas tem aqui no domingo de manhã? Os nossos cultos tinham 10 pessoas no domingo de manhã. Quantas pessoas tem aqui? Vocês querem ouvir o quê? A palavra de Deus? A mensagem do Evangelho? Vocês querem um negócio diluído? Vocês querem que eu aperte a bochechinha de vocês? Meus lindos. Lindos vocês são. Isso é notório, só olhar para vocês. Mas tem um monte de lindo que vai para o inferno. Eu fico pensando quando você diz assim: meus lindos, onde que ficam os feios? Até eu saio, né? Vocês querem ouvir a palavra, por isso vocês estão aqui. Vocês querem ouvir o Evangelho, por isso vocês estão aqui. Então nós continuaremos pregando a mensagem como ela é. E daqui a pouco nós não teremos espaço no domingo de manhã, quanto mais no domingo à noite. Porque Jesus tem os seus. Porque Jesus tem os seus eleitos. Tem os seus escolhidos, que vão perseverar até o fim, que são filhos de Deus, que são ovelhas e não bodes, que são trigo e não joio. E eu quero declarar que esses são vocês. Porque se não fossem vocês, vocês já teriam saído. Eu não aguento esse tipo de pregação. Mas vocês estão aqui, perseverando. E vão perseverar até o fim. Porque vocês são salvos e filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Versículo 6 ao versículo 8. E tem muita gente vindo para cá, tá? Deus está trazendo gente de outras igrejas, gente que não é crente para se converter. Está vindo. Porque o pastor Josias é bom? Muito pelo contrário, ele é ruim, você sabe disso. Quem já me conhece um pouco sabe o quanto eu sou ruim. Só a graça de Jesus na minha vida. Mas eu me submeti ao Evangelho. Eu não vou subir nessa tribuna para pregar outra coisa, senão o santo Evangelho de Jesus Cristo. E ore por mim, para que, como disse o apóstolo Paulo, para que eu pregando a tantos, no fim não venha eu a ser reprovado. Versos 6 a 8, o bezerro de ouro e o caso do culto a Baal em Peor. Isso aconteceu lá em Êxodo 32, o bezerro de ouro, já falei para você. E lá em Números 25, o culto a Baal Peor, onde os homens estavam se prostituindo com mulheres estrangeiras. E foi o próprio Balaão, o profeta Balaão, que a jumenta falou com ele, que orientou Balaque a como destruir o povo. Eles tentaram amaldiçoar o povo, mas Deus não deixou. Então o profeta Balaão disse: olha, a única forma é você introduzir mulheres idólatras, prostitutas, para que os homens possam pecar contra Deus, porque eles pecando contra Deus, o próprio Deus vai matar eles. E foi o que aconteceu. Esses israelitas experimentaram o que está escrito então lá em Hebreus 6, do 4 ao 6, e depois cultuaram a Baal, e antes haviam cultuado o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, o caso do culto a Baal em Peor, esses dois acontecimentos em períodos diferentes, Êxodo 32 e Números 25, eles cultuaram o bezerro de ouro, e lá no futuro depois eles cultuaram a Baal em Peor. Paulo adverte a igreja em Corinto que não podemos servir a dois senhores. Indo para o final, terceiro ponto, versos 9 a 11. Isso serve de exemplo para nós. A murmuração contra Deus e sua direção é pecado. A murmuração contra Deus e a direção que Ele nos dá, quando murmuramos contra a direção que Ele nos dá, isso é pecado. Verso 9, vamos lá, voltando lá para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 9 a 11, diz assim:
Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Números, capítulo 21, lá no Antigo Testamento, quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. É disso que Paulo está falando, o terceiro ponto da mensagem. Em seguida partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Aqui eles já estão caminhando no deserto já há algum tempo, mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Cuidado quando você reclama do seu pastor, tá? Ora por ele. Moisés aqui era o pastor. Porque você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Perguntaram para Moisés, por que você tirou a gente do Egito? A gente vai morrer tudo aqui. Aqui não há o que comer, nem o que beber. E detestamos este maná horrível. Aquilo que Deus usava para alimentá-los. Eles disseram, nós odiamos, detestamos. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos morreram. Paramos aqui. Meus irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Mais uma vez eu digo isso para você. Devemos ser vigilantes com nossa fé. Volte lá para o texto da mensagem, 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 11 mais uma vez. Essas coisas aconteceram a eles e nos servem de exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Vamos ler juntos? Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Muito bem, concluindo. A caminhada cristã é uma vida de aprendizagem contínua e vigilância. A caminhada cristã é uma vida de discipulado, de aprendizagem, de transformação e de vigilância. O que é ser vigilante? Olha só o versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. Olhe para você, olhe para a sua vida. O que precisa ser transformado, o que precisa ser restaurado, que comportamento precisa ser abandonado. Tem situações, tem comportamentos que às vezes não são nem pecaminosos, mas é um gatilho, é uma brecha para levar você a um comportamento que vai fazer você se afastar da verdadeira fé. E se você é um filho de Deus, Ele vai disciplinar você, Ele vai corrigir você. Você precisa perseverar, e é Ele quem nos faz perseverar. Olha só, é preciso perseverar até o fim, e Deus nos faz perseverar. Versículo 13, olha só como que Ele nos faz perseverar. As tentações de sua vida não são diferentes daqueles que enfrentaram, outros que enfrentaram a mesma coisa. Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ou seja, essa tentação você pode suportar. Porque a Bíblia está dizendo que Ele não vai permitir tentação que você não possa suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém, meus irmãos? Então você pode suportar essa tentação. Você pode fugir dessa tentação. Você pode fugir da aparência do mal. Você pode rejeitar isso que o diabo está colocando diante de você. Porque a Bíblia está dizendo que Ele nos dá condições, Ele nos fortalece. Não virá tentação sobre a sua vida que você não possa suportar. Não virá provação sobre a sua vida que você não possa suportar. E por fim,
Projeta para mim Filipenses, capítulo 2, versículo 13, para você entender. Quando eu falo de perseverança e que Ele nos faz perseverar, você vai entender que é Ele quem nos faz. Não é sobre a sua força, é sobre a fé que Ele te deu. Se a sua fé é genuína, você vai perseverar. Ele vai fazer você perseverar. Você vai até o fim, porque aquele que for até o fim será salvo. Então é necessário ir até o fim. Filipenses 2:13 está dito assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo. Diga assim: é Deus quem me dá o desejo de obedecê-lo. Não é da sua carne, é dele. E o que mais? E o poder de realizar. Continua ali, não terminei. E o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então ele nos dá o desejo e o poder. Então é ele quem muda a nossa vontade, e é ele quem nos capacita a obedecê-lo. Não é sobre a sua força. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, orando 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, tira esse espinho que há na minha carne, que nós não sabemos o que era, mas era uma fraqueza, talvez uma enfermidade, e que o diabo vinha e esbofeteava ele, talvez dizendo: está vendo, você é filho de Deus e sofre. Então ele ora 3 vezes, dizendo: Senhor, tira. Então Jesus disse: não. Por quê, Senhor? Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não tem força, mas Ele é forte. Você não consegue, mas Ele consegue. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele nos dá o desejo, e Ele nos dá o poder. Ele nos dá o desejo, e Ele nos dá o poder. Ele nos dá a vontade, e Ele nos dá as condições de perseverarmos na fé. É Ele que é tudo em todos, é Ele quem faz em nós. E Filipenses capítulo 1, versículo 6... está dito assim, que aquele que começou a boa obra em nós, Paulo está dizendo, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. E Paulo está dizendo, estamos vivendo o fim dos tempos, é Ele quem te capacita. Mas pastor, eu não consigo, eu sei, eu também não consigo. Você acha que eu estou aqui porque eu sou forte? Você acha que eu estou aqui porque eu sou bom? Eu estou aqui porque Ele é gracioso. É sobre Ele, é sobre a graça dEle, é sobre o poder dEle, é sobre a direção dEle em nossas vidas. Sabe por que você tem caído? Porque você tem confiado na sua força, porque você tem achado que é sobre você. Não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o poder dEle, é sobre a graça dEle. É por isso que nós vamos comer do pão e beber do cálice, porque é sobre Ele e não sobre nós. Amém, meus irmãos? Fiquem em pé. Olhe para essa imagem aqui. Jesus, ele disse para Nicodemos, lá em João 3, 14 e 15, que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, lembra que as serpentes vieram e picaram o povo, os murmuradores? Então o povo reclamou para Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, pede para Deus fazer alguma coisa. Então Deus disse a Moisés: pegue, faça uma serpente de bronze, coloque em uma haste e pendure ela. Todo murmurador, todo pecador que foi então picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze, ele será curado. Tá, mas como assim? Imagem, né? Deus estava mostrando que lá no futuro, Jesus na cruz esmagaria a cabeça da serpente, que é aquilo que foi prometido em Gênesis 3:15. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A serpente simboliza o pecado. Então lá em João 3, 14 e 15, Jesus está dizendo para Nicodemos: assim como a serpente foi levantada no deserto, e quem olhasse para ela era curado do veneno da serpente, assim o Filho do Homem será levantado no madeiro, e quem olhar para ele, quem crer nele, quem se render a ele, será curado do veneno da serpente, do veneno do pecado, da murmuração, da apostasia. Então quando você olha para Jesus, você é curado do veneno da serpente, do pecado e das consequências do pecado.